Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal. E hoje eu gostaria de ler com vocês em João, capítulo 4, os versículos 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Queridos, nesse capítulo aqui, nós vamos ver a história da mulher samaritana. A palavra do Senhor diz que Jesus estava passando por ali e ele fica em um poço enquanto os discípulos vão na cidade buscar alimento. Então, enquanto ele está ali, chega uma mulher para buscar água. E aí ele diz: olha, me dê um pouco de água. E ela vai falar: mas como pode o Senhor, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aí ele vai responder isso aqui que está no versículo: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria de beber. E aí eu vejo até um pouco de sarcasmo, né? Ela olha para ele e fala assim: você não tem balde, o poço é fundo, como que você me daria água? Né? E o Senhor tenta puxar ela para um lado espiritual. Ele diz assim: olha, a água que você bebe daqui desse poço, você bebe e volta a ter sede. Mas se você tomar da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais sente sede. Quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. E aí ela olha para ele e vai falar assim: então me dá dessa água para beber, para eu não precisar voltar aqui todos os dias para buscar água. Essa mulher tinha uma visão tão terrena, ela estava tão cega espiritualmente, que ela estava tentando reduzir o plano de Jesus, tentando reduzir o diálogo de Jesus a um plano natural, a um diálogo natural. E Jesus está ali agora envolvendo ela numa atmosfera para que ele pudesse chegar no ponto que ele precisava com aquela mulher. E muitas vezes nós agimos como ela. O Senhor está falando conosco sobre coisas espirituais. O Senhor está trazendo sobre as nossas vidas promessas sobrenaturais e nós estamos tentando reduzir o plano de Jesus a algo natural. Foi o que ela fez aqui. Jesus falou: olha, se você soubesse quem eu sou, né, você me pediria água. E agora ela olha para o Senhor e fala: como se você não tem balde? Como se o poço é fundo? Sabe, às vezes o Senhor fala conosco, traz promessas nas nossas vidas, revela coisas aos nossos corações e nós começamos a colocar impedimento nos planos do Senhor para a nossa vida. A gente começa a tentar entender no mundo natural como o Senhor fará algo sobrenatural e aí nós falhamos. Vamos voltar lá na história de Sara e Abraão. O anjo do Senhor chega em Abraão e fala: olha, Sara vai gerar. Só que o tempo passa. E para mim, o tempo, ele é o maior purificador da nossa fé. O tempo, ele é assim um dos fogos que purifica a nossa fé. O tempo forja a nossa fé e a fé que resiste ao tempo é assim, uma fé aprovada. Porque o tempo, ele tem a capacidade de enfraquecer a nossa fé se nós realmente não estivermos firmados, se nós realmente não tivermos assim uma visão espiritual. E o que é que vai acontecer depois que o anjo diz que Sara conceberia, né, que Abraão teria um filho? O tempo passa, né? Porque até então eles estavam crendo, porque o como cabia dentro do entendimento deles. Só que agora o tempo começa a passar e o como de Deus
começa a não caber mais no entendimento de Sara e de Abraão. E aí Sara agora vai olhar para Abraão e vai dizer assim: olha, talvez o Senhor vai fazer isso através da vida de Agar. Então, se deita com Agar, tô só colocando o celular para carregar aqui. Se deita com Agar, porque o filho da promessa vai vir através da vida dela. E agora Abraão se deita com Agar e nasce Ismael. E o tempo continua passando. Então o anjo do Senhor aparece para Abraão novamente, depois de já Ismael nascido, e fala assim: Abraão, Sara vai gerar. Chegou o tempo. E agora Abraão fica assim, sem chão. E ele olha e diz assim: cumpra tudo isso na vida de Ismael. Abraão já amava o seu filho, só que infelizmente Ismael não era o filho da promessa de Deus na vida de Abraão. Ismael foi fruto de uma tentativa de Sara de encaixar os planos de Deus no mundo natural. E os planos de Deus, as promessas de Deus não foram feitas para serem reduzidas ao mundo natural, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Então, depois de Sara e Abraão já velhos, depois de Ismael já nascido, o Senhor chega e diz que Isaac está chegando. E Abraão vai dizer: olha, cumpra na vida de Ismael. E aí o Senhor vai dizer: Abraão, eu vou abençoar Ismael. Só que eu não vim falar sobre Ismael. Eu vim falar com você sobre Isaac. Sara vai conceber. E então Isaac nasce. Queridos, não adianta nós querermos entender os planos de Deus com a nossa mente terrena. Porque quando o Senhor faz promessas nas nossas vidas, quando o Senhor revela coisas maravilhosas ao nosso coração, a nossa mente, ela já faz uma leitura do ambiente e a gente começa a analisar no nosso ambiente o que pode culminar para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. É ou não é? Quando Deus traz promessas nas nossas vidas, a gente acredita enquanto as circunstâncias estão colaborando. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Eles tentaram manter a fé, foram muito fortes. Só que quando as circunstâncias já não estavam mais colaborando, quando o tempo passou, Abraão já não era mais apto, né? De idade, falando de idade, já não era mais apto para ter um filho. Sara já não estava mais apta para gerar. A fé dele se esvai. Tanto é que quando o anjo aparece novamente, aparece a Abraão, Sara ri em seu coração. Né? Na primeira vez que o anjo aparece a Abraão, Sara ri em seu coração. E quando o anjo vem novamente, quando eles já estão mais velhos, Abraão, em seu coração, duvida, né? Eu posso estar enganada sobre ser a primeira ou a segunda vez quando Abraão e Sara duvidam, mas os dois chegaram a duvidar. E eles foram repreendidos. Por quê? Porque as circunstâncias não estavam colaborando. Então, quando a gente olha para o ambiente e a gente deixa de enxergar uma forma algo que o Senhor possa usar para cumprir, a gente começa a duvidar. E foi isso que aconteceu. Mas o Senhor não precisou de nada no ambiente colaborando para fazer na vida de Abraão e de Sara. E Ele também não precisa que nada na nossa vida colabore para Ele trabalhar na nossa vida, para Ele cumprir na nossa vida. Nós precisamos parar de olhar para as promessas de Deus
e começar a querer encaixar ela no nosso ambiente, encaixar ela naquilo que é natural, porque ela não vai se encaixar. Se nós procurarmos no nosso ambiente, no mundo natural, o como que Deus vai usar para cumprir na nossa vida, nós não vamos encontrar. E quando a gente deixa de encontrar, quando a gente procura e deixa de encontrar, a nossa fé ela se esvai. Mas é nesse momento que o Espírito Santo vem, como está vindo hoje, para te lembrar que as circunstâncias não importam. Não importam. Deixa eu te falar uma coisa, as circunstâncias, elas estão à disposição de Deus. O tempo, ele está à disposição de Deus. O mar, o vento, a tempestade estão à disposição de Deus. A sabedoria está à disposição de Deus. O impossível não existe para o nosso Senhor. Haveria alguma coisa impossível para Deus? A própria palavra responde: nada é impossível para Deus. Então, assim como Abraão e Sara pensaram e fizeram, assim como nós fazemos, esta mulher samaritana de João 4 fez. Quando Jesus falou para ela sobre uma água que saciaria a sede dela, ela olhou para ele e perguntou: cadê seu balde? Sabe, a gente quer enxergar em Jesus coisas naturais, coisas terrenas, que nos façam acreditar naquilo que Ele está falando para as nossas vidas. Mas hoje o Espírito Santo veio te lembrar que Ele não precisa caber dentro do seu entendimento. Os planos de Deus para a sua vida não precisam caber dentro do seu entendimento, dentro da caixinha. A caixinha do nosso entendimento, queridos, não foi feita para colocar Deus lá dentro. Deus explode a caixinha do nosso entendimento e nos faz viver coisas extraordinárias, sobrenaturais. E Jesus foi conversando com essa mulher aqui até ela entender o que estava acontecendo. Ele olha para ela e diz, que quem beber da água jamais terá sede. E aí ela fala: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar mais água. Ela ainda estava falando sobre coisas naturais, sobre coisas terrenas. Ela ainda queria poupar o seu esforço físico. E aí agora Jesus toca na ferida. Ele olha para ela e fala assim: então vai lá e busca seu marido e volta aqui. E aí ela fala: mas Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: exatamente, você disse bem, porque você já teve 5 e o que está agora com você não é seu marido. E aí ela percebe, a ficha dela cai, de que ela não estava falando com alguém normal. Ela percebe e ela fala assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela começa a querer entrar ali no clima de Jesus. Ela começa a querer entrar no assunto que Jesus estava tentando puxar ela, mas ela ainda estava com o pezinho dela na terra. Ela responde para ele: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha, ela estava falando sobre geografia, ela estava falando sobre um lugar aqui, onde eles deveriam adorar, porque existia, essa contradição, essa briga, de que onde deveriam adorar a Deus. E aí Jesus responde: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus mais uma vez puxa ela para o lado espiritual. Ele fala assim: olha, não importa se vai ser em Jerusalém, se vai ser no Acre, se vai ser na Antártida, em espírito e em verdade. Nós somos o templo, nós somos o lugar. Nós devemos ser o altar de adoração do Senhor. E ela fica um pouco confusa, ela entra ali na onda de Jesus, mas ela ainda está um pouco confusa e ela fala: olha, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Agora, Jesus olha para ela e diz: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. E aí, queridos, essa mulher se dá conta de verdade do que está acontecendo com ela.
E quando ela se dá conta de quem está falando com ela, sobre o que está falando com ela, a palavra do Senhor diz que ela larga o cântaro para um lado, ela larga a mão de poço. Ela deixa o cântaro para trás, ela deixa o poço, e a palavra diz que ela volta lá na cidade e começa a dizer: vem e vê um homem que diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Queridos, enquanto Jesus estava ali conversando com ela e ela estava tentando falar de natural, ela não estava entendendo, mas quando Jesus realmente se apresenta para ela e ela entende o que está acontecendo, ela larga tudo o que ela estava fazendo e ela vai anunciar o Evangelho, ela vai anunciar Jesus. E nas nossas vidas também é assim, sabe? A gente fica preso nesse mundo natural, mas uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, uma pessoa que abre realmente o seu coração para entender quem é Jesus, entender quem está servindo, é inevitável, querido, que essa pessoa deixe cântaro, deixe poço e vá anunciar a mensagem. E quantas pessoas estão há tanto tempo na caminhada com Jesus e ainda insistem em viver focado no natural? Prova disso é que a mulher deixa o seu cântaro, volta lá na cidade para anunciar o Evangelho, e nisso os discípulos chegaram com o alimento que eles tinham ido buscar. E aí eles olham para Jesus e falam assim: Senhor, come um pouco. E Jesus olha para eles e fala assim: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Versículo 32 do capítulo 4. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Agora os discípulos vão olhar assim um para a cara do outro e vai ficar sem entender nada e vão dizer: mas como assim, né? Será que ele trouxe alguma coisa para comer e a gente não tá sabendo? A gente foi lá comprar comida e ele já tinha alguma coisa para comer? Os discípulos também estavam pensando no que era terreno. E Jesus estava tentando puxar todos eles, inclusive a mulher samaritana, para o mundo espiritual. E agora Jesus olha para eles e diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor quer que nós nos atentemos ao mundo espiritual. O Senhor quer que nós deixemos de condicionar os planos dele ao mundo natural. E quando a gente entende isso, é maravilhoso. É maravilhoso, e o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. Nós nos transformamos em ferramentas, nós nos transformamos em testemunho vivo. A palavra do Senhor diz que ela volta lá e prega, e esse pessoal fica interessado e pede para que Jesus fique com eles. E Jesus fica ali mais 2 dias. E aí, ao fim disso, eles vão olhar para a mulher samaritana e vão dizer, versículo 42 do capítulo 4 de João: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, queridos, que a nossa vida seja um testemunho vivo. Que a gente não ande por aí cheio de incredulidade, sabe? Só porque Jesus prometeu algo que você não consegue ver um meio de se concretizar, você fica cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Ah, mas já passou do tempo. Ah, mas não tem jeito. Ah, mas Jesus prometeu isso, mas eu não tenho aquilo. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo que o Senhor... Queridos, Jesus não precisa da tua capacidade, Jesus não precisa da tua oratória, Jesus não precisa da tua voz bonita, Jesus não precisa do balde, Jesus não precisa do teu cântaro, Jesus não precisa do poço, Jesus não precisa que você tenha a idade certa, Jesus não precisa de nada disso. Jesus precisa que você esteja disposto na presença dele. Só isso, só isso. Ele não importava se a mulher tinha um cântaro ou não para pegar água, nada. Ele só queria salvar a vida daquela mulher, ele só queria se apresentar para ela. Ele só queria que ela fosse e pregasse
o evangelho, ele só queria que ela anunciasse o reino dele, anunciasse que o Messias havia chegado. E ela creu e espalhou. E agora as pessoas que creram através da vida dela olham para ela e dizem assim: olha, agora já não é mais só pelo que você falou, nós ouvimos que ele é o Salvador do mundo. E eu tenho certeza, queridos, que essas pessoas também viraram missionários, e é assim que funciona. Então que o Senhor possa aumentar a nossa fé, porque as promessas do Senhor não são condicionadas ao plano natural. As promessas do Senhor para se cumprir na nossa vida não dependem de coisas materiais, tá? Ele é a água da vida. Ele não precisa do seu cântaro, querido, para pegar a água num poço fundo. Ele é a água da vida, a água viva. Abraão e Sara geraram já velhos, depois que o tempo tinha passado. Sabe, Davi era só um pastor de ovelhas, virou rei. José era só um governador, era só um sonhador, virou governador. Gideão estava lá, escondido, desacreditado, e o Senhor usou ele para libertar um povo, sabe? Deus não precisa de nada que você tenha. Deus não precisa que nenhuma circunstância esteja a favor. Deus não precisa que o mar esteja calmo. Querido, Ele é a calmaria, Ele é a provisão, é Ele que traz a bonança, é Ele que traz a fartura, é Ele que dá capacidade, é Ele que vai à frente, é Ele que luta as nossas guerras. E glória a Deus por isso. Então hoje, querido, não fique esperando a circunstância culminar a favor das promessas. Não fique esperando você enxergar no plano natural algo pelo meio em que Deus possa fazer na sua vida, porque Deus vai fazer além do que você imagina. Não tente entender os planos de Deus. Os planos de Deus estão além. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para minha e para a sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por este devocional tão maravilhoso, por essa palavra tão rica, tão linda que o Senhor trouxe aos nossos corações neste dia, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, não deixe que nós sejamos incrédulos, Pai. Não deixe, meu Pai, que o nosso coração esteja tão apegado àquilo que é terreno, que a gente não consiga entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem movido no plano espiritual, meu Pai. Não permita, meu Pai, que nós peguemos os teus planos, as tuas promessas e queiramos, meu Pai, enxergar no nosso ambiente natural coisas pelo meio, Pai, pela qual o Senhor vai realizar as suas promessas. O Senhor não precisa, Pai, da nossa capacidade, o Senhor não precisa dos nossos meios para realizar, Pai. Tu és o meio da realização, meu Pai. O Senhor é a chave, o Senhor é a resposta. Nós só precisamos, meu Pai, estar disponíveis em obediência, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa a incredulidade do nosso coração. Perdoa, meu Deus, a nossa falta de sensibilidade espiritual, porque o Senhor está falando conosco sobre coisas espirituais, e nós queremos, porque queremos, meu Pai, viver no mundo natural, viver naquilo que é terreno. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que os nossos planos, meu Pai, sejam espirituais, que os nossos sonhos, meu Pai, estejam alinhados com os teus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não se precipite, assim como Sara fez, meu Pai, porque ela simplesmente deixou de enxergar o meio natural pelo qual o Senhor poderia agir, e ela foi lá, Pai, e pediu para que Abraão se deitasse com Agar, mas no momento certo, meu Pai, ela percebeu que o Senhor verdadeiramente trabalha no sobrenatural. Meu Deus, não permita, meu Pai, que nós façamos como a mulher samaritana, que o Senhor chegou, meu Pai, dizendo que daria a ela da água, e ela te encheu de indagações. Aonde está o balde? Como você vai tirar do poço? Quantas vezes, Pai, a gente te enche de indagação, mas como vai ser? Como eu vou falar? Como o Senhor fará? Meu Deus, em nome de Jesus, nós não precisamos entender, Pai.
que nós te obedeçamos, que a gente tenha fé, meu Pai, para acreditar, mesmo quando a gente não está vendo no mundo natural algo que possa, meu Pai, nos fazer chegar. Porque aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, meu Deus, é sobrenatural. Está além, Pai, do nosso entendimento. Então nos ajuda, Deus, a confiar e descansar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!